iniciando um bate-papo de abertura no dia 12 de agosto de 2015. É um grande prazer estar com vocês aqui agora de manhã cedo, uma linda manhã de sol aqui em Porto Alegre. Já estou avisando por escrito todos os amigos nos chats de que nós estamos iniciando o nosso bate-papo. Os amigos já podem em seguida começar a colocar suas dúvidas e suas perguntas pela ferramenta de chat ao lado. Lembrando a vocês, então, que basicamente, que o que estaremos conversando aqui é o método Stormer, o método Bise, método Leandro. São modelos de operar baseados em estratégias que são apresentadas nos treinamentos dos respectivos métodos. Muito bem. Vamos olhar aqui o índice futuro. O índice futuro que opera dentro de uma tendência de baixa, e nós temos hoje, inclusive, a mudança de futuro, o vencimento do futuro de hoje, tá? que deixa de ser o WINQ15 e passa a ser o WINV15. Tá? Então, muita atenção agora, o WINV15 passa a ser. Tá? O mini índice mais operado. Ontem nós tivemos um dia bastante interessante no final do movimento. Nós tivemos uma puxada importante do índice futuro no final do dia, o que poderia inclusive corroborar um possível duplo fundo no índice futuro e em vários papéis no mercado, inclusive. Hoje nós estamos abrindo com um movimento de gap de baixa com um recuo importante. Esse recuo literalmente aproxima-se de uma zona de suporte muito importante dada pela mínima dessa barra enorme que foi iniciada ontem. E logicamente que esta barra iniciada ontem, ela é uma barra que deve ser defendida pelas instituições que estão compradas. Ou seja, todas as instituições que compraram nessa forte movimentação de alta aqui, não querem que 49.460 pontos seja perdido e, portanto, estão defendendo essa região como região de suporte, o que deve, sem dúvida alguma, produzir algum tipo de pressão de compra nessa região em que nós estamos transitando nesse exato momento dentro do índice futuro. Tá? Então, nós estamos numa região onde os compradores provavelmente devem aparecer. Tá? Então, essa é uma zona em que compradores estão presentes. Nós temos alguns papéis que chamam a atenção. Temos um agora que já está inclusive rompendo e acionando um possível movimento, a BEV3, papel que opera numa tendência de alta, aproximou-se depois de um recuo da média móvel de 20, fez 3 dias com sombras inferiores e agora há pouco rompeu a máxima de ontem, o que pode vir a gerar eventualmente um modelo de ponto contínuo de entrada com o stop ficando abaixo da mínima de ontem. Então temos que estar atentos a uma nova subida acima de 19,65 dentro da BEV3. Voltando para o índice futuro, então, se nós formos olhar e procurar o suporte do dia e o suporte de intradia para hoje, nós vamos ter uma resistência localizada aqui em 49.700 pontos, próxima resistência 49.950 pontos, próxima resistência 50.338 pontos e o alvo máximo do dia 51.121 pontos. Na área de suporte, nós temos um suporte importante aparecendo na região de 49.250 pontos, dado pelo modelo ponto de pivô modificado pelo Leandro e pelo Storm. Tá? Então, esses são os principais parâmetros do dia. Ok? O Lobo comentando, som e imagem ok, ganhou muitos pontos com a sua bola de cristal, ontem faz o pregão com o mini índice, parabéns. Muito obrigado, Lobo. Ontem foi muito bom mesmo, que os dias sejam de excelentes operações para todos nós, é o que eu desejo. Tá? Em relação ao dólar futuro, várias pessoas perguntando, tá? Nós temos o dólar futuro operando numa região muito importante, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? O dólar, então, havia rompido uma linha de tendência de baixa, ontem, fez o pullback dessa linha, isso aqui é um pullback,
fecha a primeira hora do dia de hoje como um candle de alta. E efetivamente falando, se o dólar conseguir romper a máxima da primeira hora do dia, então isso provavelmente tornará um pivô de alta, e esse pivô de alta tende a ir buscar pela projeção alternada 3549 contra 37. Isso automaticamente ele cita uma tomada possível de posição na ruptura de 3513 com o stop abaixo de 3469 com o alvo em 3549. Quando a gente entra no 15 minutos, isso fica mais nítido. Vejam que aconteceu o rompimento da LTB, aconteceu o pullback, respeitamos essa zona como zona de suporte, rompemos e agora possivelmente, se nós rompermos essa movimentação, inclusive sendo aquele setup 2 do Leandro, tá? Nós estaremos fechando acima da linha da água. Então, se nós conseguirmos fechar um gráfico de 15 minutos acima da linha da água, isso estaria gerando um viés altista pelo resto do dia para o dólar futuro. Tá? Então, eu estou bastante atento a essa movimentação do dólar. Sigo, por enquanto, bullish, tá? Mais bullish do que bearish. Só me tornarei realmente bearish dentro do dólar futuro quando efetivamente, e se efetivamente falando, nós perdermos a mínima desta meia hora que está aqui, da segunda meia hora do dia de hoje, porque automaticamente teremos cortado a média móvel de 20 para baixo, feito um repique e aí montado eventualmente talvez até um Dunning de baixo, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí a perda dessa mínima do dia de hoje seria inclusive uma realização frustrada de venda. Não é o que me parece que vai acontecer dentro do dólar, haja vista que, pelo que eu estou observando, o viés é plenamente altista no dólar. Em relação ao índice futuro, já a coisa já é um pouco mais sombria, um pouco mais difícil de ser definida. Tá? Ainda assim, eu sigo também bullish para índice futuro, por impressionante que pareça. O milho, CCM FUT, muito altista para o milho. Tá? O papel, o ativo fez uma correção, atingiu o topo anterior, entrou pressão de compra. Tá? No momento atual, eu tenho um ponto de entrada pelo método realização frustrada na ruptura da máxima desse candle que encontra-se aqui, 29,90. Muitas pessoas me perguntaram recentemente como funciona a realização frustrada. Pessoas que não fizeram o método Storm, porque no método Storm eu apresento o passo a passo exato do modelo. Tá? Então eu vou fazer um breve resumo de como é esse modelo operacional. Haja vista que ele é muito simples, em questão de 5 minutos eu consigo explicar ele plenamente. Basicamente, a realização frustrada é um modelo em que a gente utiliza como única ferramenta, exclusivamente, uma média móvel de 20 que está aqui. Se a média móvel de 20 estiver ascendente, como ela está neste caso, nós iremos procurar uma simples sequência de candles, de cores diferentes. Que é uma sequência de um candle de baixa, seguido de um candle de alta, seguido de uma alta, e o candle seguinte é mais um candle de baixa. Ou seja, uma sequência de baixa, alta, baixa. Que nem a gente tem aqui, ó, baixa, alta, baixa. Não importa forma, não importa tamanho, não importa direção. Tá? O que importa são as cores. Baixa, alta, baixa. Uma vez feito isso, com a média móvel de 20 subindo, eu vou marcar a máxima desses 3 candles, e se rompermos nos próximos dias, ou no futuro, não importa em que dia ou quanto tempo depois, qualquer movimento no futuro que rompa 29,92 irá acionar esse setup. Neste caso, o stop ficará abaixo da mínima destes 3 candles, e o alvo dessa operação fica sendo a amplitude dos 3 candles para cima. Quando atingir ali, eu liquido todo o trade. Aqui nós estamos vendo a operação sendo feita em cima do gráfico diário, mas isso pode ser feito em cima de um gráfico de 15 minutos, de um gráfico de 1 hora, de um gráfico de 30 minutos, o prazo que vocês decidirem estar trabalhando. Então o alvo é 1, o risco é 1, então eu tenho uma relação de risco de 1 para 1. Né? O nível de acerto desse modelo fica em torno de 70% a 75% dos trades executados. Tá? Muito bem. Então, assim, por isso que eu tenho, nesse modelo, uma tomada de posição em 29,94, o stop ficando abaixo de 28,90.
92 e o alvo sendo 30,93. Ok? Ok. Muito bem. Dito isso, então, e explicado o modelo de realização frustrada, esse é o modelo de realização frustrada para compra, existe um modelo de realização frustrada para venda, obviamente. Ontem, por exemplo, nós vimos uma realização frustrada no WDU15, no 15 minutos, que foi basicamente essa daqui, ó. Baixa, alta, baixa, no 15 minutos. Certo? O alvo sendo amplitude para cima, dos 3 candles. Atingido, liquida o trade. Modelo simples, fácil, absurdamente objetivo e que no dólar tem resultados muito, muito bons. Tá? Participante do Celote, eu ganhei uma bolada no dólar com o teu caos nos últimos dias. Vou revestir tudo no pacote Platinum da LS. Muito obrigado pela generosidade com a qual partilho o seu conhecimento. Zelote, eu que fico muito feliz em estar ajudando vocês, tá? A gente vai colocando aqui as nossas ideias e discutindo estratégias e táticas, e com isso a gente realmente torce para que os amigos estejam conseguindo entendê-las e colocá-las em prática de uma maneira rentável. Muito bem, vamos ver aqui as outras perguntas em relação ao boi gordo. BG Fut, um papel que me deu uma entrada ontem. BG Fut. Essa entrada foi produzida. Na verdade, o boi gordo já me gerou 2 entradas recentemente, eu comentei isso no LS Live. A primeira entrada foi em 144,84, quando rompeu essa máxima, com stop abaixo de 143,53. Isso produz automaticamente um alvo, que vai ser, como isso é uma primeira visita, o alvo dessa operação basicamente fica sendo a distância desse último fundo para a média móvel, projetado para cima alternado, o alvo está em 147,83. Este é o alvo desse primeiro trade. Depois, nós fizemos um Dunningham de alta. Para quem não conhece a expressão Dunningham de alta, o Dunningham é um modelo que eu gosto muito de trabalhar no Dora. Esse é o Dunningham de alta, um candle que tem a sua máxima e a sua mínima acima da máxima e da mínima do candle prévio pela primeira vez. Então, é um upbar, como recebe o nome, dentro de uma tendência de alta. A tomada de posição aconteceu na ruptura da máxima deste candle, então, o stop que ficou, então, em 145,63, o stop dessa operação abaixo de 144,47 e o alvo dessa operação deste Dunningham de alta, deste upbar, fica sendo basicamente 161% para cima. Então a gente tem um alvo em 147,60, que é junto com o alvo anterior do outro movimento. Portanto, essa aqui é uma região de forte resistência para o boi gordo nos próximos movimentos. E, portanto, nessa situação, nós temos que estar muito atentos a uma possibilidade de haver alguma pressão de venda acontecendo nessa região. Tá? Pergunta do João é se o boi gordo seria um ombro, cabeça, ombro, se isso confirmaria um ombro, cabeça, ombro invertido, provavelmente ele está se referindo. Muito provavelmente sim, eu não utilizo ombros, cabeças, ombros como um padrão operacional, porque eu considero eles muito subjetivos. Tá? E os meus sistemas tendem a ser mais objetivos do que subjetivos. Mas realmente isso aqui, se nós fôssemos observar isso do ponto de vista puramente técnico, e formos observar todos os livros de análise técnica que existem no mundo, provavelmente todos eles concordariam que isto é um ombro, cabeça, ombro invertido, um okoi. Mais importante do que isso, João, não apenas é um ombro, cabeça, ombro invertido, como também existe uma divergência altista acontecendo no maxidestograma. Essa divergência altista acontece com os fundos estando cada vez mais altos e a situação aqui de um fundo mais baixo que o fundo prévio. Então a gente tem uma divergência altista dentro de um ombro, cabeça, ombro invertido, com uma média móvel de 20 virando para cima, com um pivô de alta virando para cima, tudo isso acontecendo em cima de um suporte dado por um fundo importante no boi no passado, na região de R$140, depois de uma longa correção que aconteceu, como a gente está observando. Tudo isso, então, sinaliza uma boa probabilidade, quando a gente tem uma divergência altista sendo rompida para cima,
Geralmente, o movimento de alta a seguir compra em torno de 2 meses a 3 meses de alta. E se nós tivermos efetivamente falando essa movimentação altista para cima, então nós pensaríamos um alvo mínimo em 151,67, quiçá 155,01, 155 podendo ser um alvo, que é o topo aqui anterior, para a movimentação nos próximos 2 ou 3 meses dentro do boi. Provavelmente a movimentação esperada, do ponto de vista simétrico estatístico, seria mais ou menos essa daqui, ó. Tá? A partir desse ombro, cabeça, ombro vertido, com a divergência altista presente, sendo acionada e cortada para cima. Tá? Então eu concordo com a observação do João de que é uma possibilidade de ser um ombro, cabeça, ombro. Tá? Em relação ao dólar, o dólar segue a movimentação de alta e, na minha opinião, deve agora estar, olha ali, ó, olha que lindo movimento. Bah, tesão, rompeu e acionou. Tenho tomada de posição no dólar pelo modelo método Stormer neste momento. Tá? Essa tomada, então, vai ter um stop abaixo de 3,468, ok? O alvo dessa operação aqui, basicamente, fica sendo toda essa amplitude projetado para cima alternado. O alvo se encontra em 3,548, aproximadamente 33 pontos para cima, sempre usando um bom manejo de risco, que é fundamental dentro do dólar e dentro de todos os modelos. Tá? Sempre usem um bom manejo de risco, um bom manejo de risco, um bom manejo de risco. Ok? Muito bem. Vamos olhar aqui diferentes ativos que estejam chamando a atenção dos senhores. Eu comentei agora há pouco que a BEV3 estava fazendo um movimento importante, não confirmou. Vejo que rompeu a máxima de ontem, está perdendo a mínima do dia de ontem, o que então invalida a movimentação altista esperada para a BEV. Vamos olhar Ciel3. Ciel3 é um papel que vem operando dentro de uma tendência de baixa. Ela fez um ombro-cabeça-ombro, com divergências baixistas, perdeu a linha de pescoço. Quando a gente corta a linha do pescoço, o que acaba acontecendo quando a gente corta o pescoço, pessoal? Jorra sangue pela tela. Tá? Jorra sangue pela tela. Então a gente opera na Ciel3 dentro de uma tendência de baixa, agora, que é essa daqui. Nós fizemos um candle de alta, só apenas um, não tivemos força para continuar alta e já perdemos a mínima ontem. O que aciona, então, realmente, pressão vendedora dentro da Ciel3 Phillips. Tá? A maior parte dos comprados, provavelmente dentro da Ciel3, estão com seus stops abaixo de R$ 41. Se acontecer a perda dessa região, provavelmente nós veremos mais venda entrando de forma bastante efetiva e bastante importante. Muita cautela nas operações compradas em Ciel, enquanto ela operar dentro desse canal de baixa que a gente está vendo aqui, basicamente. Mas, gente, Caetano, você ainda segue comprado em Embraer 3? Embraer 3 é um papel que tem um viés mais altista em relação ao dólar, ou seja, está beneficiado por alta de dólar. Ele consolidou um triângulo, depois rompeu para cima, rompeu para baixo, rompeu para cima. Agora ele opera dentro de uma situação muito indefinida do ponto de vista de tendência. Ele tem resistências nessa faixa de 25 com 40 e tem suportes subindo dentro talvez de um triângulo ascendente. Está muito difícil de operar num prazo mais longo. A Embraer, eu tenho operado muito ela pelo FR2, tem dado ótimos resultados no FR2. Comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido. Tá? Mas realmente no prazo mais longo, sim, a tendência ainda é de alta e não haveria por que sair da posição no prazo mais longo ainda. Pergunta do Chaves se o índice estaria formando o primeiro movimento. Eu já pergunto para o Vlad. Vlad, tu acha que é primeiro movimento no índice futuro? Ainda não. Não é não, né? Ainda não. Participantes de Jones Barros solicitam um comentário sobre CESP 6 para uma eventual entrada. O setor de
elétrico, o setor elétrico está realmente em zona de suporte muito importante em vários ativos. O mercado como um todo está em zona de suporte muito importante. Está bastante afastado da média móvel de 20. Isso é um trade contra a tendência. Eu não sou muito fã de trades contra tendências, apesar dessa situação nós termos um suporte mais importante ajudando o trade em si. Nos 60 minutos, a gente tem a formação aqui de um possível Mark Crisp. Eu apenas pensaria numa tomada possível na ruptura de 17,58, colocaria o stop abaixo daí de 16,83, 16,82 e projetaria o alvo uma vez para cima, o alvo em 18,36. Mas eu não vejo assim como um trade, trade fantástico, trade maravilhoso. Não vejo dessa forma não. Acho um trade ousado, talvez arriscado demais para o meu gosto. Vamos olhar aqui. A mesma coisa, a nem trade em cima de suporte, mas não me interessa. Arezo, nada. Banco do Brasil está bem forte, do setor de bancos eu diria que é um dos mais fortes que tem. Bradesco tentando perder o suporte, mas com essa sombra inferior aqui, isso sim é uma compra agressiva, bem agressiva. Tem muitos traders comprando agora a Bradesco, colocando stop na mínima do dia, para já vender, tentar vender aqui ó, na máxima de ontem. Esse é um trade agressivo. BBSE3 rompeu um duplo fundo para cima, duplo fundo reflexo, rompeu ontem, querendo romper na verdade, em 32,63. Se conseguir fazer isso, rapidamente ele dobra esse duplo fundo para cima. Busca daí o alvo em 35,41, que é o topo anterior. Né? Então a gente tem que estar atento aqui, o BBSE3 pode dar alguma movimentação mais forte para os próximos movimentos. BG Foot, tá, já comentamos, BOVA nada, BRAP nada. BRFS3 está muito potente. BRFS3 abriu uma entrada dentro do Metal Stormer ontem, quando rompeu essa máxima, a máxima de 71,74. O stop dessa operação abaixo de 69,91 e o alvo dessa operação 75,85. Pergunta de Chaves. Só você chegou a ver minha pergunta sobre o método de revisão frustrado, sobre a expiração das ordens geradas se usado no 15 minutos? Não olhei a tua pergunta ali, Chaves. Eu vi que tu tinha perguntado sobre a revisão frustrada, mas não especificamente sobre a expiração das ordens. Vamos lá. Pergunta do Phelps. Eu sei que o chat é de curto prazo, mas se pensar em position, o sinal da CL3 no diário invalida a tendência de alta no semanal? Não. Logicamente que não. Para a gente validar a tendência de alta do semanal, Phelps, a gente teria que perder o último fundo. Nós estamos muito longe de perder o último fundo. Teríamos que perder 39,54. Participante investidor. Pergunta sobre YouTube 4, por favor. YouTube 4, papel que está em cima de uma zona de suporte muito forte do gráfico semanal. Quando a gente entra no diário, a gente vê que o papel vem formando divergências altistas no MACD histograma em cima da zona de suporte. Ontem, isso aqui é um candle, um inside bar. Depois fez um doji. Tá? Abriu perdendo a mínima de ontem. Entra uma sombra inferior. Essa sombra inferior aqui pode estar marcando o fundo do dia. Geralmente o primeiro movimento do dia é falho. Geralmente o primeiro movimento do dia é mentiroso. Tá? Se a gente entra no 15 minutos... Uou. Isso aqui me interessa muito, hein? Isso aqui é um Twin Tracks. Two bar reversal. Tá? Se rompermos essa máxima aqui, isso aqui vai estar gerando uma tomada de posição agressiva para um day trader. O stop fica abaixo de 27,79. Aproximadamente, então, vamos ver, 39 centavos. Stop longo, porque é um candle muito amplo. Mas o alvo é no mínimo o topo lá em 29 de novo. E isso seria, então, uma operação bem apetitosa de ser realizada, tá? Dentro do modelo Metro Storm. Storm, pode falar rapidamente como proceder o lançamento coberto para proteger uma proteção de longo prazo? Poderia exemplificar com a Vale? Abraços. Claudio, vamos fazer o seguinte, cara. Esse é um tema muito longo. Eu posso falar um dia inteiro sobre lançamento coberto. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso no LS Live, tá? A gente pode, então, depois quando a gente entrar no LS Live, a gente segue por ali conversando sobre lançamento coberto, estratégias, táticas, formas
de estar utilizando isso para proteger carteira, para fazer hedge, para diminuir preço médio. Vamos abordar esse tema? Eu acho que esse é um tema bem legal de ser abordado no LS Live, com mais tempo, com mais calma. Eu tenho aqui apenas 5 minutos a mais de chat de abertura. Sem dúvida alguma, em 5 minutos eu não consigo falar sobre o lançamento coberto de uma forma plena e absolutamente consistente. Tá? Pergunta do participante Danilo sobre City 3. City 3 é um dos papéis mais fracos do mercado, já que o setor está muito fraco, vem numa tendência de baixa, não tem absolutamente nada para fazer no papel no momento, tem que esperar que repique para pensar em vender. Por enquanto, nada a ser feito na City 3. Tem outra pergunta do Joinha. Bom dia, pode comentar PSSA3, Swing Trade, PSSA3, por favor. PSSA3 opera numa tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, formando inclusive um possível ombro, cabeça-ombro. Eu gostei esse ombro, cabeça-ombro é meio guenzo demais para o meu gosto, então não chamaria esse bem de ombro, cabeça-ombro. Está numa zona de suporte que é dada pelo fundo de abril e fundo de maio e fundo de junho. Tá, estamos nessa zona de suporte, estamos afastados da média móvel de 20. Num gráfico semanal, a tendência é de alta, é uma tendência forte de alta. No gráfico diário, então, eu tenho um upbar se formando no dia de ontem, mas é um upbar contra a tendência. Então, aqui é um upbar perigoso de ser operado. Tá? Eu entendo tecnicamente quem utilizaria uma entrada na ruptura de 35,80, colocando seu stop abaixo da mínima de ontem, em 34,33, eu entendo a operação. Existem argumentos técnicos para isso, mas, novamente, eu também entendo como sendo uma operação de maior risco. A gente tem um Mark Crisp se formando aqui. Ó, fechamos um movimento 1, movimento 1, movimento 2, 2, 2, 2, 3. E a ruptura, então, de 35,80 poderia acionar esse Mark Crisp realmente, com o alvo sendo essa amplitude para cima, o alvo sendo 37,25. Mas, novamente falando, eu considero um trade arriscado, porque ele é contra a tendência. Então, por isso, eu não tenho um sinal muito seguro aqui. Paciente Macaco Louco pergunta qual seria o meu feeling em relação ao dólar e ao Bovespa até o fim do ano, Storm. Cara, isso não é uma questão de feeling, tá? Em relação ao dólar, no início do ano, minha projeção é 13,75. Eu comentei isso e postei isso. Quando a gente estava mais ou menos aqui, eu disse que o dólar tinha como alvo 3,75. Nós dobramos este canal de alta aqui, estamos dobrando ele, e o alvo para o dólar para o final do ano está aqui. Ó. Esse é meu alvo. Esse aqui foi desenhado no início do ano. Tá? Em 3,94. Tá? Isso é o que a análise técnica diria como sendo alvo, porque ela entende que essa movimentação aqui, esse triângulo, marcou metade do movimento. Se ele marcou metade do movimento, então a gente tem que plotar todo o movimento prévio para cima alternado, o que nos dá o alvo aqui no final do ano em 3,940, por aí, perto dos R$4, seria a movimentação mais esperada para o dólar futuro, tá? Para o final do ano. Tá? Em relação ao Ibov, minha expectativa é que o Ibov esteja formando neste momento, ou nos próximos momentos, o fundo do ano. Isso calcado na ideia de que nós estamos com o IFR 14 numa região de suporte muito importante, em cima de uma LTA, tá? Em cima de uma LTB rompida. Certo? Então, isso aqui, na minha opinião, e dentro do que existe do método Stormer, nós estamos muito próximos de fazer isso aqui. Ó. Não digo que a gente vai chegar aqui no final do ano, tá? Mas segundo semestre usualmente é um semestre mais altista, mais bullish do que bearish, tá? E há uma boa possibilidade de nós formarmos algum tipo de inflexão nos preços atuais que nós estamos vendo, haja vista que nos últimos anos, quando nós nos aproximamos desta região, entrou pressão de compra. Tá? Pergunta do Zelote. Última pergunta que eu poderia... Não, eu consigo responder mais algumas. Pergunta, Storm, conversando sobre estratégia de Dunning e correção frustrada para operações de dólar, poderia explicar nossos modelos? Cara, acabei de explicar a frustrada há 15 minutos atrás, tá? Que é um modelo que eu opero. Tá? Algum ponto de entrada no início hoje? Pergunta do Zelote.
Ele não perguntou o prazo, mas deve ser uma operação de intradia. A gente tem aqui. O índice se aproximando de uma zona de suporte, que é a mínima dessa barra enorme aqui. Depois de um movimento de queda, certo? Formando alguns candles já de reversão, nada muito importante, mas se aproximando de uma zona muito importante. Pensem, se vocês fossem um robô, e vocês colocassem na planilha o seguinte: se eu comprar agora o índice em relação ao mínima do dia de ontem, qual é a minha distância em termos de pontos? Eu tenho 300 pontos. Em relação à máxima de ontem, qual é a distância que eu tenho? 1.300 pontos. Isso significa o que para o robô? O robô ele é inteligente, mas ele não é inteligente ao ponto de ter emoções. Para ele vê isso aqui como uma simples compra. Eu vou comprar aqui, porque se a gente chegar na metade do que seria a movimentação de ontem, eu vou conseguir ter um retorno melhor do que o meu nível de stop de risco. Então, se eu estou arriscando 300 pontos para ganhar 1.200, o trade vale a pena. É assim que os robôs pensam. Eles sempre colocam a seguinte situação: se eu comprar agora com o stop curto e meu alvo está mais longo, vale a pena? Vale a pena, eu vou fazer. Então, eles comparam sempre a posição atual do mercado com o suporte mais próximo do mercado, com a resistência mais próxima do mercado, e daí, se eles veem que está numa situação interessante, eles executam as operações. Então, pelo modelo do Al Brooks, de day trading, sim, haveria uma compra nessa região, pelo modelo dele. Eu não tenho entrada agora, porque eu não tenho nenhum candle me gerando isso, para pensar em vender no mínimo nessa situação aqui de gap, no mínimo perto da máxima do dia. Tá? Bom, a gente tem um inside bar se formando aqui, ó, nesse candle, o que poderia ser um sinal de entrada, e o Al Brooks provavelmente assumiria isso como um sinal de entrada dele, a ruptura desse inside bar para cima, com o stop ficando na mínima do dia. Um stop muito curto. E o alvo dele? A máxima aqui. Máxima do dia. Então o Al Brooks trabalharia aqui com um stop de 215 pontos para um alvo de 800 pontos. Simples. Mas eu não tenho um Dunning de alta aqui ainda. E eu não tenho uma realização frustrada de alta ainda. Tá? Também não posso chamar isso aqui de uma realização frustrada de baixa, porque a média móvel de 20 está virada para cima. A gente só procura realizações frustradas de baixa quando a média móvel de 20 está caindo. Neste caso, a gente opera na ponta da venda as realizações frustradas de baixa. Tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês rapidamente de realizações frustradas de baixa. Aqui tem uma. Observem. Média móvel de 20 caindo. Isso aqui tudo eu apresento no método Storm, tá, pessoal? Eu sei que quem já assistiu o método vai achar repetitivo, mas tem gente que não assistiu, então. Média móvel de 20 caindo. Aparece um candle de alta. Não importa a forma, não importa o tamanho, não importa nada, apenas que é um candle de alta. O candle seguinte é um candle de baixa e o candle seguinte é um candle de alta. Muito bem. Eu marco nessa situação a minha venda na mera violação desta mínima. Em qualquer ponto gráfico do futuro que isso aconteça, eu tenho minha venda. O stop ficará acima desta máxima e o alvo dessa operação fica basicamente sendo esta amplitude dos 3 candles para baixo. Feita a venda, atingida a venda, liquida o trade. Pronto, acabou o trade. Tá? Então esse é o modelo. Tá? Então, com a média móvel de 20 caindo, alta, baixa, alta. Perde a mínima dos 3 candles, vende. Stop na máxima, alvo amplitude para baixo. Vamos ver outros sinais aqui, ó. Aqui tem mais um. Alta, baixa, alta. Perder a mínima desses 3 candles com a média móvel de 20 caindo, tem uma venda. Não perdeu, perdeu agora, faz a venda. O stop fica na máxima desses 3 candles. O alvo é a amplitude dos 3 candles para baixo. Não bateu no alvo. E aí, na verdade, tem que fechar no final do dia, porque é day trade. Se não fechou, levou stop no dia seguinte. Esse modelo
tem uma relação de risco-benefício 1 para 1. Tá? E automaticamente só vai dar lucro se ele tiver o quê? Se ele tiver um ganho, um nível de acerto maior do que 60% a 70% dos trades. Tem em torno de 68%, 70%, 75% dependendo do ativo. Na ponta da compra é o inverso. A média móvel de 20 subindo, a gente troca as cores, então a gente procura um baixa, alta, baixa, que nem está aqui, esses 3 candles. Quando romper a máxima desses 3 candles, a gente executa a tomada de posição, custo estava abaixo dessa mínima desses 3 candles e o alvo amplitude dos 3 candles para cima. Então está aqui o alvo sendo projetado. Ó. Quando bate no alvo, a gente liquida o trade. Tá? Oi. Vlad comentando, em CL3, a venda que estava em aberto, dando realização parcial nesse exato momento, dólar futuro gerando uma barra única vermelha ignorada no 10 minutos, que poderia inclusive ser operada pelo modelo do Oliver Vélez. Dentro de uma perna de alta, a gente faz uma única barra vermelha, rompe essa barra para cima, no candle seguinte, a gente executa a tomada de posição, um acréscimo de posição, o stop ficando na mínima desta barra vermelha e o alvo sendo 161, 161% da barra projetada para cima, um alvo curtinho em 3,533. Ok? Muito bem. Pessoal, vou ter que terminar nosso bate-papo de abertura, já estou ultrapassando um pouco o nosso horário. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia de trades, muito bons trades para vocês. O mercado está muito bom de ser operado, está realmente delicioso, eu diria. E nos vemos, então, em seguida no LS Live, já respondendo a pergunta do Cláudio sobre o 10 minutos para a glória, se ele funciona apenas no dólar ou no índice futuro também. Eu opero o 10 minutos para a glória em dólar, índice futuro, ações, vários papéis, funciona extremamente bem em inúmeros ativos. Tá? Abraço a todos, até mais, tudo de bom, nos vemos em seguida no LS Live. Até mais!